Nessa manhã nós começamos uma nova série que eu chamei de Tenha Bom Ânimo, e essa série ela é baseada nas palavras de Jesus, quando Jesus se despediu dos seus discípulos, olhou para eles naquele momento, sabendo que eles iriam enfrentar então grandes dificuldades e desafios, pelo Mestre não estaria mais com eles, e Jesus disse: sim, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. A primeira parte, então, vai estar online, você pode assistir. Se ainda sobrou boletins, por favor, pegue, porque eu fiz uma introdução ali também sobre este conteúdo. Caso você não tenha um boletim, ele já está online na rede social, lá você pode olhar e baixar o PDF e ler online. Para a gente desenvolver bom ânimo, ou coragem, que eu disse que esse termo pode ser traduzido das duas formas, ou ânimo ou coragem, nós precisamos enfrentar as aflições, e durante o enfrentamento das aflições, nós precisamos desenvolver algumas áreas de nossas vidas. Não adianta você simplesmente falar para você ou para alguém, quando alguém se sente mais fraco, e você dizer para ela: tenha de bom ânimo. Se fosse fácil assim, seria maravilhoso, né? A gente abrir a Bíblia, olha lá, tenha bom ânimo, então tenha bom ânimo, acabou seus problemas de desafios, de coragem, todo mundo tem bom ânimo, encare e ponto final. Não é tão simples assim. E nessa noite, então, eu vou dar sequência nos que eu chamei pela manhã dos desdobramentos que precisamos para, literalmente, adquirirmos e desenvolvermos esta coragem e este ânimo. E eu quero falar sobre o primeiro deles, que eu acredito que é um dos mais complexos e mais necessários para a nossa vida, que é a aquisição da resiliência. O que é resiliência? Responder para quem está do seu lado, vai lá. 30 segundos. O que é resiliência? Fale se você não sabe o que é, fale não sei. O que é resiliência? Ok? Deu para dar uma ligada no cérebro? Resiliência, volte para mim, pode ser definida como a capacidade de se manter em pé diante dos golpes da vida. Resiliência é a capacidade e o processo de adaptação diante das difíceis circunstâncias que enfrentamos. E não só a adaptação, mas o permanecer em pé do começo ao fim. Resiliência não é se adaptar um pouco, depois desistir e cair diante da aflição. Isso não é resiliência, isso é desistência. Resiliência, então, é eu enxergo um problema, eu me adapto a ele, eu me enrijeço, me endureço, aguento mais as pancadas e prossigo. Eu já mencionei isso há muito tempo atrás aqui, que um dos heróis de Hollywood da resiliência é o... Quem se lembra? Quem se lembra? Quem se lembra? Quem? Não, é o Rocky Balboa mesmo. Virou até filosofia essa palavra dele num dos filmes. Ele falou: não importa o quanto você aguente na vida, porque você pode aguentar e cair, o importante é levar pancada e continuar em pé. Eu falei: uau, isso foi profético. É o processo, então, de adaptação que me mantém em pé, que eu me adapto para eu poder digerir e enfrentar, mas que eu vou continuar do início ao fim. E este processo, chamado de resiliência, esse processo de adaptação, esse processo de permanecer em pé, nos faz aumentar a coragem ou o ânimo, termos intercambiáveis. E quando a gente fala desse tema, resiliência, um dos grandes heróis que nós temos na Bíblia é José. Um jovem que aos 30 anos de idade chegou no topo da carreira. Era como se fosse nos dias de hoje, alguém com 30 anos de idade chegar à presidência dos Estados Unidos da América. O que representaria isso hoje no mundo? Alguém com 30 anos sendo presidente da nação provavelmente mais poderosa do planeta. José, aos 30 anos, chega e se torna o número 2 na maior potência da época, que era o Egito. Mas a sua história começou 13 anos antes deste dia, quando ele assumiu o cargo. Começou 13 anos, se você fizer a conta, 30, né? Menos 13, ele tinha 17 anos. Com 17 anos, ele era não um estudante de empreendedorismo, mas com 17 anos ele era um pastor
de rebanhos. Com pastor de rebanhos, ele vivia na solitude do campo, ele vivia na solidão de estar ali com seus animais. Ninguém conversa muito tempo com ovelhas. Você pode até conversar um pouquinho, mas não o dia inteiro. Você vivia no anonimato e naquela cultura, numa profissão que era uma profissão geralmente destinada para adolescentes. Adultos não queriam ser pastor de ovelhas, porque eu já fui pastor de ovelha, agora eu tenho uma outra missão. Geralmente era pastor de ovelhas, depois vida militar a serviço do rei. Basta você lembrar da história de Davi. Davi era o mais novo, ele cuidava das ovelhas. Seus irmãos eram os mais velhos, estavam a serviço de Saul, rei de Israel. Então ele, com essa idade, ele vive nesse contexto, no contexto então dessa simplicidade de vida. A Bíblia nos diz que ele era um camarada sonhador. Talvez o silêncio, talvez a vida pacata, talvez ali o lidar com esse rebanho causassem esses sonhos nele, mas o fato é que ele desenvolveu sonhos e esses sonhos ele compartilhava com seus irmãos, e os seus irmãos e o seu pai ouviam seus sonhos e achavam estranhos. Achavam que era um pouco demasiado. Será que você está querendo dizer que um dia você vai ficar melhor do que todos nós? Sonhos de alguém que via coisas, via pessoas se curvando diante dele, via o sol, luz, estrelas se curvando diante dele. Sonhos que angustiavam quem escutava. Você já teve algum sonho que angustiou alguém que ouviu? Alguém que olhou para você e falou: meu, você é um sonhador mesmo. Eu já bastante. Sonhos, quando são compartilhados com quem não costuma sonhar, isso causa um impacto, parece que deixa a pessoa irritada com você. Quando você conta ideias que você tem, desejos que você tem, sonhos que você tem, algumas pessoas vão olhar, a maioria vão achar estranho, uma minoria talvez vai te encorajar, e uma outra vai fazer piada do que você diz. É assim que funciona na existência. Naquela época não era diferente. Os seus irmãos ouviram isso, seus pais ouviam isso, o pai guardava no coração, os seus irmãos ficavam com raiva desses sonhos. Tinha mais um detalhe muito importante: ele era o filho querido do seu pai, o que mostra uma coisa linda, que a Bíblia não esconde realidades, e a Bíblia aí nos deixa claro que Jacó, o seu pai, tinha um filho favorito. Difícil ouvir isso, mas é a grande verdade bíblica. José era o favorito de todos os seus filhos e filha, conforme a Bíblia nos diz. Ele vai então tendo a sua vida, ele é retaliado pelos seus sonhos, ele causa ali uma briga, uma frição com seus irmãos, ao ponto de que um dia os seus irmãos decidem: vamos vender esse menino, vamos sumir com esse menino, vamos tirar ele de cartaz. E nesse momento, presta atenção, quando ele é vendido, aqui começa a necessidade de adaptação e retenção dos golpes, em outras palavras, da resiliência de José. Como se sente então um menino com 17 anos vendido? Um menino que é expulso da sua família à força. Como se sentiria qualquer um de nós se isso acontecesse conosco? Quando você ouve relatos de refugiados, de pessoas que tiveram, às vezes, que separar dos seus familiares, quando você ouve, por exemplo, nós vamos agora celebrar, dia 11 de novembro, 100 anos do término da Primeira Guerra Mundial, será inclusive no nosso culto da lembrança, no dia 11 de novembro. Parte da história nos mostra que durante as grandes guerras, por exemplo, na Inglaterra, as crianças eram tiradas da sua família, eram colocadas para outras famílias adotarem provisoriamente, para que essas crianças fossem protegidas dos bombardeamentos que aconteciam, por exemplo, em Londres. Quem assistiu Crônicas de Nárnia vai lembrar desse início do filme, que começa dessa forma, as crianças sendo levadas para fora. E existem livros contando as narrativas dos dramas dessas crianças, das cartas que elas escreviam para os seus pais por causa da separação e da ansiedade que elas desenvolveram, porque elas não sabiam se seus pais estariam vivos quando terminasse a guerra e elas voltariam para casa. Elas não sabiam se o bombardeamento não ia chegar onde elas estavam e elas talvez morressem. Então, um grande episódio de ansiedade na história. Você imagina, então, diante disso, José, vendido, expulso, exilado da sua casa. E mais que isso, além de estar distante, agora ele se torna escravo.
Escravo, com todas as demandas do seu trabalho no Egito, ele acaba indo trabalhar na casa, provavelmente, do chefe da guarda imperial, da guarda de Faraó. É uma das possibilidades que o texto original nos conta. E lá ele trabalha, lá ele vive sua vida, lá ele tem que acordar todos os dias e decidir: ou eu me frustro, ou eu encaro. Ou eu me deprimo completamente, porque olha onde eu vim parar, ou eu parto para a briga. E ele decide trabalhar fielmente, dentro de uma circunstância de injustiça plena. Você já retaliou um chefe seu que começou a abusar de você? Você já retaliou alguém que você percebeu nele, está mandando eu fazer mais coisas que eu deveria, não está na descrição do meu trabalho, eu não vou fazer, e se ele continuar falando isso, eu vou processar. José olha para essa situação e não faz nada disso. Ele trabalha e trabalha bem. E quando a vida dá um grande momento para ele, uma chance de retalhar o seu chefe, pois a mulher do seu chefe se apaixona por ele e quer dormir com ele, ele fala assim: não vou. Eu vou correr dessa situação, eu vou fugir dessa situação. E a sua resposta é linda, ele fala: como eu poderia pecar contra Deus? Como eu poderia pecar contra Deus? Irmãos, estamos falando de José. José não tem a Torá em suas mãos para ler. José não tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio para ler. José não tem mandamentos contra adultério. José não tem instruções mosaicas. José não tem nada. Mas ele entende naquele momento: o que não é meu, não é meu. Simples. E ele, por causa dessa atitude, ele acaba de escravo para prisioneiro. Então perceba: primeiro vendido, depois escravizado. De escravo agora pela injustiça, por ter feito o certo, ele vai para a cadeia. E assim se passam simplesmente 13 anos na vida deste jovem. 13 anos, e a Bíblia tem uma frase que ela é terrível, mas é boa. Terrível porque quando você lê, você fala: isso é a antítese do que eu gostaria de ouvir. Mas acontece. Ele escravizado, injustiçado, agora preso. E a Bíblia diz em alto e bom som: mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. Se Deus estava com ele, por que deixou acontecer isso? Não é assim que falamos? Senhor, se o Senhor não é quem é, por que eu tenho que passar por isso? O Senhor não é. E Deus estava com ele. Deus estava com ele, então permitindo que a sua resiliência, que a sua adaptação, que a sua força, que a sua condição de se manter em pé diante dos ataques fosse sustentada por uma certeza de que o mais importante da vida dele era a relação dele com Deus, e que ele não podia quebrar o que ele tinha com Deus, e que ele manteria a sua fidelidade com Deus. E eu repito, sem a Bíblia nas mãos. Sem a Bíblia nas mãos. O tempo vai passar, 13 anos de sofrimento, e a pergunta é: mas precisou 13? 13 é o número do azar, né, irmãos? Precisou 13. E algumas respostas: a resiliência é manifestada diante das aflições e não das boas estações. Você já reparou que quando algo muito bom acontece com você, você faz o quê? Você celebra. Bom, aconteceu uma coisa muito boa, você celebra. O primeiro passo é celebrar. Quanto tempo dura a celebração? Até o desejo da próxima nascer no coração. Ela é pequena, ela é pequena. É só você comparar na prática da espiritualidade quanto tempo você gasta mais em ação de graças e clamor. Vamos lá, confession time. A gente agradece mais ou pede mais? Nós somos muito mais profissionais em pedir. Por quê? Porque coisas boas não impactam a gente por muito tempo. A gente já viveu essa, não, já está beleza, agora eu já quero ir para outra. Viveu essa, não, beleza, já quero para outra. É igual troca de telefone, é igual troca de carro, é igual troca de tudo. Eu quero sempre o próximo, o próximo, o próximo, o próximo.
Então, boas estações não criam, não fazem, não constroem a resiliência. Eu preciso de um tempo ruim, caótico, difícil, e ninguém pode dar um amém nessa hora, né? A resiliência constrói um caráter firme, porque esse caráter que é a adaptação de levar os choques, as pancadas e se manter em pé do começo ao fim, ele é testado e quando ele sobrevive, ele ganha o que nós chamamos de experiência. Aconteceu comigo, eu posso falar para você o que eu fiz e como foi e como eu resisti. O contrário disso, aconteceu comigo e eu desisti no meio e desisti de tudo, larguei tudo. O que aconteceu no meu caráter? Nada, a não ser o fracasso dele. 13 anos por quê? Porque a resiliência gera em nós uma perspectiva mais abrangente da vida. Quando eu passo por dificuldades, eu me relaciono melhor com seres humanos que enfrentam dificuldades. Quando eu tenho mais motivos para chorar, eu me relaciono melhor com gente que chora. Quando eu vivo no mundo das risadas e das alegrias, nas palavras da sabedoria da Bíblia, da tolice, eu menos me identifico com o outro, porque eu não tenho aonde buscar em mim de tristezas, de lutas, de dramas, para me identificar com o drama do meu próximo. Então, quando ele está lá crescendo nisso, a sua abrangência de entendimento da vida aumentou. Eu nunca me esqueço, eu e a Cecília demoramos 12 anos para ter a Camila. Estávamos no campo missionário, era a nossa decisão, vamos esperar. Eu costumo dizer, não era a nossa opção mesmo ter filhos no Oriente Médio, né? Não, vamos esperar o momento. Esperamos e veio. E eu nunca me esqueço de uma frase que eu ouvi de um grande amigo meu, um judeu religioso ortodoxo, que disse para mim assim, ele ficou sabendo, você vai ter essa sua esposa, engravidou? A Cecília engravidou? Eu falei, sim, engravidou. E ele falou em alto e bom som uma frase que eu nunca mais esqueci, que foi, agora você vai começar a viver. Falei assim, cara, já aconteceu tanta coisa na minha vida, isso, e já tinha tantas histórias para contar nessa época, mas tantas histórias para contar. Ele olhou para mim de novo, agora começa a sua vida. E ele tinha razão. Porque a minha abrangência de entendimento da vida aumentou quando vieram os pequenos, quando eu comecei a entender um pouco mais da relação pai-filho, Deus Pai e a gente, e tropa. Isso mudou tudo. Com o primeiro foi uma pancada, com o segundo foi outra, paramos por aqui. Se tivesse o terceiro, o quarto e quinto, seria cada um uma nova descoberta, porque são mundos que acontecem nessa descoberta. Em outras palavras, a perspectiva da vida aumenta e o entendimento e a identificação com o próximo também. Por que 13 anos? Porque a resiliência é aprovada somente com o tempo. E quanto maior o tempo, maior a resiliência que foi adquirida, manifestada e vencida. Então, 13 anos para ele não foi um tempo pequeno, não foi acordar e dormir, acordar e dormir, acordar e dormir. No cenário de prisão é terrível. E ele ali foi vencendo, vencendo, vencendo. E a Bíblia irá repetir, e o Senhor estava com ele, e o Senhor estava com ele, e o Senhor estava com ele, sem mexer uma palha para tirá-lo do lugar, enquanto Deus não completasse a obra que queria. Que isso traga esperança, primeiramente, para a gente, quando a gente achar que está demorando para acontecer alguma coisa. Mas, Senhor, eu tenho orado por tanto, eu tenho pedido tanto, eu tenho feito por isso. Talvez Deus esteja nos respondendo, eu estou dando tempo para fortalecer a sua vida. Para deixar acontecer essa resiliência que te faça um caráter aprovado, que te permita lidar melhor com pessoas. Porque a vida, nós passamos a grande parte da nossa vida lidando com pessoas. Não há, então, como viver com bom ânimo sem resiliência. Não dá para como enfrentar a vida se eu não tenho consciência de que eu estou em crescimento. E para desenvolver isso, eu vou precisar me encontrar com as dificuldades. Dificuldades que Deus vai permitir que elas aconteçam no nosso caminho. Como obtê-la? Como obter, então, essa força? Primeiro, resista ao desânimo.
Não deixe o desânimo ser mais forte. Não deixe a perspectiva ficar um gigante na sua frente. Resista, olha para ela de frente e fala: não, eu vou encarar você, porque o Senhor dos exércitos conosco está. Como obter essa resiliência? Crendo que Deus tudo sabe, Deus tudo vê, inclusive as injustiças. Mas isso não significa que Deus tem que agir na hora que eu quero. Infelizmente, ou felizmente. Infelizmente, na minha perspectiva, Deus, se o Senhor pudesse cuidar disso agora, ia ser maravilhoso. E eu acho que Deus fala nessa hora: você que pensa. E mesmo quando Ele fala você que pensa, eu falo: tem certeza, Deus? E Ele fala: acho que eu sei mais que você. Como obter resiliência? As injustiças, repare e guarde isso no coração, ela não é um sinal de que Deus não está com você. Porque se fosse um sinal, então José, tudo ali sucumbiria diante dos nossos olhos. Não, a vida dele ia de mal a pior e Deus estava com ele. Então não faz a leitura chamada causa e efeito. Está acontecendo isso por causa daquilo. Isso é ignorância. As injustiças não são sinal de Deus. E nem demonstração do peso da mão de Deus, não. Ele está nos treinando para lutar. Desenvolvemos a resiliência crendo que as aflições que enfrentamos, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, e essa é uma certeza que você tem, as injustiças, prisões e dramas são parte de um plano do divino para construir em você um ser humano mais forte. Obtemos resiliência resistindo, obtemos resiliência enfrentando, obtemos resiliência jamais fugindo das aflições. E essa tem sido uma briga na minha vida, porque eu falo: Senhor, até quando eu devo orar por algo? Até quando eu devo dizer: Senhor, então me prepare, ou Senhor, me ajude na adaptação? E é chocante isso. Porque o nosso desejo, a nossa fé, a nossa poesia é: Senhor, o Senhor pode. Ele pode. Mas e se Ele estiver dizendo: eu quero a sua adaptação, eu quero a sua resiliência, eu quero a sua coragem para enfrentar isso? Depois de 13 anos como escravo, aos 30 anos de idade, José, a Bíblia nos diz, começou a servir ao faraó, rei do Egito. E nada acontecia no Egito sem as palavras de José. Ele venceu com fé, ele venceu com resiliência, ele teve bom ânimo, ele teve coragem. Esse é o desafio para todos nós. E eu deixo essa pergunta no teu coração: como você avalia a tua resiliência hoje? Como você avalia o seu grau de murmuração, reclamação, raiva, frustração, decepção e todos os ãos que criamos? Olhe para o Senhor. Eu creio que pode ser Ele que te colocou nessa circunstância, para fazer você e eu crescermos em resiliência. Vamos ficar em pé. Sim, Senhor, nos ajude nesse processo. Nos ajude nessa adaptação, nos ajude nessa coragem, nos ajude nessa força, nos ajude diante das injustiças, nos ajude diante do que não gostamos, do que não entendemos. Oh, Senhor, nós preferimos acreditar na Tua Palavra e pela Tua Palavra viver e agir. Por isso eu te suplico, Senhor, aonde quer que cada um dos meus irmãos aqui se encontre, nas prisões da vida, nos lugares que não gostaríamos de estar, tudo que eu quero te suplicar esta noite, Senhor, é nos dê condições de, em qualquer drama que enfrentarmos, sabermos que o Senhor conosco está. Porque sim, o Senhor tem os seus planos, o Senhor tem a sua agenda, e nós te amamos, Senhor. Então nós queremos permitir o encontro com aquilo que nos faz crescer, para que a nossa resiliência cresça
e para que caráter aprovado seja desenvolvido em nós. A vida não é fácil, Senhor, e nós queremos ser essas pessoas que impactam todos aqueles que estão ao nosso redor, e sem resiliência nós não iremos longe. Portanto, Senhor, traz consciência e paz em nossa mente diante das lutas. E ajuda-nos a vencer a nós mesmos, sabendo que os planos do Senhor jamais serão frustrados. E aquilo que o Senhor tem para realizar em nossa vida, mesmo que demore 13, 15, 20 anos, seja quanto for, o Senhor irá fazer. E é isso que queremos, pois é isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluias. Que seja assim em nós, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir a Ele. Ele tem bons planos. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Abrace seu irmão, diga: cresça em sua resiliência. Cresça, cresça.